Estamos aqui em Salvador, Bahia, Brasil. Meu nome é Jackson Guterres e hoje lerei a palavra inspirada do único pastor da ciência cristã, ordenado por Mary Baker Eddy, como dual e impessoal, que são os dois livros, a Bíblia Sagrada e o livro-texto da ciência cristã, Ciência e Saúde com a chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy. O tema para hoje, da leitura, é da fé à compreensão espiritual. Vamos iniciar então cantando o hino 253. Os versos originais deste hino, em inglês, são de autoria da senhora Eddy. Lerei o poema em português, que deu origem ao hino, então, 253, né? Lerei o poema, então. Cristo, meu refúgio. Da mente a harpa ao vibrar, gentil louvor, com tons mafiosos faz cessar o mal, a dor. E surge a ideia angelical em luz e paz, que entoa um canto celestial de fé veraz. Meu fardo atroz, o amor mostrou bem leve ser. Beijando a cruz, melhor eu vou o mundo ver. Avisto sobre o bravo mar o Cristo andar, e com ternura a mim chegar e me falar. Na rocha da verdade vim a vida achar, ali nem vento ou onda a mim vem abalar. De gozos longe e da aflição a ti vou ter, e onde os filhos teus estão, feliz vou ser. Orando quero bem fazer por ti aos teus, pois vens amor oferecer. Conduz-me, Deus. Vamos ouvir a música, que hoje é do solista de São Paulo, Douglas Figueiredo. Da mente a harpa ao vibrar,
passo a ler agora os trechos selecionados da Bíblia. A leitura cujo tema é da fé à compreensão espiritual. Leio do livro de Hebreus. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mateus. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois de verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quem somente observa o vento
nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Lucas. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre a água, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu. Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és Filho de Deus. Isaías. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. 2 Coríntios. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. E o último versículo de Salmos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Passo a ler agora os trechos correlativos do livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy. Os cristãos se regozijam na beleza e generosidade secretas, ocultas ao mundo, mas conhecidas de Deus. O desprendimento do ego, a pureza e o afeto são orações constantes. O ato de pôr em prática a religião, em vez de meramente professá-la, compreender em vez de crer, alcançam o ouvido e a destra da onipotência e seguramente fazem descer bênçãos infinitas. Ser digno de confiança constitui o alicerce da fé esclarecida. Sem estarmos preparados para a santidade, não podemos receber a santidade. Um grande sacrifício de coisas materiais tem de preceder essa compreensão espiritual adiantada. A oração mais elevada não é meramente uma oração de fé, é demonstração. Essa oração cura a doença e tem de destruir o pecado e a morte. Distingue entre a verdade, que é isenta de pecado, e a falsidade do senso pecaminoso. O privilégio do homem, neste momento supremo, é comprovar estas palavras de nosso Mestre. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Despojar o pensamento daquilo em que erradamente confia e das evidências materiais, para que os fatos espirituais do existir possam aparecer, esse é o grande triunfo por meio do qual expulsaremos o falso e daremos lugar ao verdadeiro. Assim podemos alicerçar, na verdade, o santuário, ou seja, o corpo, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Devemos consagrar a existência não ao Deus desconhecido, a quem adoramos sem conhecer, mas ao arquiteto perpétuo, o Pai eterno, à vida que o senso mortal não pode debilitar e que a crença mortal não pode destruir. Jesus disse, João 8,51, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Essa declaração não se limita à vida espiritual, mas inclui todos os fenômenos da existência. Jesus demonstrou isso curando moribundos e ressuscitando mortos. A mente mortal tem de romper com o erro, tem de despojar-se de si mesma e de seus feitos, e então a plenitude imortal do homem, o ideal Cristo, aparecerá. A fé deveria se firmar no espírito, em vez de na matéria, a fim de alargar suas fronteiras e reforçar sua base. Quando o homem abandonar sua crença na morte, progredirá mais rapidamente na direção de Deus, a vida e o amor. A crença na enfermidade e na morte, tão certamente como a crença no pecado, tende a excluir o senso verdadeiro da vida e da saúde. Quando é que a humanidade despertará para esse grande fato na ciência?
Dia, a irradiação da vida, a luz, a ideia espiritual da verdade e do amor. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Gênesis 1, versículo 5. Os objetos do tempo e dos sentidos desaparecem na iluminação da compreensão espiritual, e a mente mede o tempo de acordo com o bem que se desdobra. Esse desdobramento é o dia de Deus, e já não haverá noite. A descobridora da ciência cristã acha menos difícil o caminho quando tem a meta elevada sempre presente em seus pensamentos, do que quando conta os passos no esforço de alcançá-la. Quando o objetivo é desejável, a expectativa acelera nosso progresso. A luta pela verdade nos fortalece em vez de nos enfraquecer, nos repousa em vez de nos cansar. A renúncia a toda a fé na morte e também no medo a seu aguilhão elevaria o padrão de saúde e de moral muito acima de seu atual nível e nos habilitaria a manter erguido o estandarte do cristianismo, com fé inabalável em Deus, na vida eterna. Cada dia exige de nós provas mais elevadas, em vez de declarações do poder cristão. Essas provas consistem unicamente na destruição do pecado, da doença e da morte, pelo poder do Espírito, como Jesus os destruiu. Esse é um elemento do progresso, e o progresso é a lei de Deus, lei que exige de nós apenas aquilo que com certeza podemos cumprir. Em meio à imperfeição, a perfeição é vista e reconhecida só gradativamente. Os séculos têm de, pouco a pouco, trabalhar rumo à perfeição. Quanto tempo levará para chegarmos a demonstrar o existir científico? Ninguém sabe, nem mesmo o Filho, senão o Pai. Mas a alegação enganosa do erro continua com suas delusões, até que, com perseverança, se faça jus à meta do bem e esta seja alcançada. A sombra de sua destra já repousa sobre esta hora. Tu que sabes discernir o aspecto do céu, o sinal material, quanto mais deverias discernir o sinal mental e empreender a destruição do pecado e da doença, vencendo os pensamentos que os produzem e compreendendo a ideia espiritual que os corrige e destrói. Revelar esta verdade foi a missão de nosso Mestre para com toda a humanidade, inclusive para com os corações que o rejeitaram. As poções espirituais curam, ao passo que as loções materiais interferem na verdade, assim como o ritualismo e o dogma são empecilhos para a espiritualidade. Se confiamos na matéria, não confiamos no Espírito. A oração da fé salvará o enfermo, dizem as Escrituras. Em que consiste essa oração que cura? O mero pedido que Deus cure os doentes não tem poder para tornar a presença divina, que está sempre ao nosso alcance, mais acessível do que ela já é. O efeito benéfico de tal oração, em favor dos doentes, ocorre na mente humana, fazendo-a agir mais poderosamente sobre o corpo por meio da fé cega em Deus. Isso, todavia, é apenas uma crença a expulsar outra, uma crença no desconhecido a expulsar uma crença na doença. Nem a ciência nem a verdade agem pela crença cega, como também não age pela crença cega a compreensão humana do divino princípio sanador, tal como este se manifestou em Jesus, cujas orações humildes eram profundos e conscienciosos protestos a favor da verdade, da semelhança do homem com Deus e da unidade do homem com a verdade e o amor. Na ciência divina, em que as orações são mentais, todos podem valer-se de Deus como socorro bem presente nas tribulações. O amor
é imparcial e universal na sua adaptação e nas suas dádivas. É a fonte aberta que clama: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Mesmo que a oração seja sincera, Deus conhece nossas necessidades antes de as contarmos a Ele ou aos nossos semelhantes. Se acalentarmos o desejo com honestidade, em silêncio e humildemente, Deus o abençoará e correremos menos risco de submergir nossos desejos verdadeiros em uma torrente de palavras. Se oramos a Deus como se Ele fosse uma pessoa corpórea, ficamos impedidos de deixar atrás as dúvidas e os medos humanos que acompanham tal crença. E assim, não podemos captar as maravilhas operadas pelo amor infinito, incorpóreo, ao qual tudo é possível. A fé é mais elevada e mais espiritual do que a crença. É o pensamento humano em estado de crisálida, no qual a evidência espiritual que contradiz o testemunho do sentido material começa a aparecer, e a verdade, sempre presente, vai sendo compreendida. Os pensamentos humanos têm graus de comparação. Alguns pensamentos são melhores do que outros. A crença na verdade é melhor do que a crença no erro, mas nenhum testemunho mortal está fundado na rocha divina. O testemunho mortal pode ser abalado, até que a crença se torne fé, e a fé se torne compreensão espiritual. O pensamento humano tem pouca relação com o real ou o divino. A crença mortal satisfaz suas próprias condições. A doença, o pecado e a morte são as vagas realidades das conclusões humanas. A vida, a verdade e o amor são as realidades da ciência divina. Despontam na fé e resplandecem em pleno fulgor na compreensão espiritual. Assim como a nuvem esconde o sol, sem poder extingui-lo, assim a crença errônea silencia por algum tempo a voz da harmonia imutável. Mas a crença errônea não pode destruir a ciência armada de fé, esperança e fruição. Vamos agora fazer uma breve oração silenciosa, seguida da oração do Senhor em voz audível. Essa oração, tendo em vista a congregação, a cybercongregação, né, pode ser feita não só para a comunidade local, mas incluir toda a humanidade. Vamos fazer então uma breve oração silenciosa, seguida da oração do Senhor em voz audível. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos cantar agora o hino de número 123. Lerei a terceira estrofe. Se prova de fogo tentar te abater, dotado de graça, tu hás de vencer. Não fere a chama, crisol ideal, consome a escória, refina o metal. Consome a escória, refina o metal. Vamos ouvir a melodia.
Ó santos que firme sustento, Senhor, tem dado a fé com seu verbo de amor. Que mais pois diria que tudo falou a ti que refúgio buscaste em Deus, a ti que refúgio buscaste em Deus. Não temas, contigo eu sempre estarei, consolo teu Deus e valor te darei. Amparo, ajuda, vigor acharás, a graça bendita de mim te virá, a graça bendita de mim te virá. Se prova de fogo tentar te abater, do tato de graça tu has de vencer. Não faria chama, crisol ideal, consome a escória, refina o metal, consome a escória, refina o metal. Essa é uma reunião virtual do Grupo Informal da Ciência Cristã, em formação, né? Ele faz uma formação aqui na cidade de Salvador, capital da Bahia, Brasil. Cumprindo as determinações das autoridades, a gente não estamos fazendo, no momento, as reuniões presenciais. Tão logo essa situação se normalize, as reuniões presenciais serão retomadas. Então, a gente convida os interessados na formação do Grupo Informal aqui em Salvador, né, para nos procurar nas redes sociais, né? Nós temos o canal no YouTube, temos também o Facebook e o Instagram. É só procurar por Grupo Informal da Ciência Cristã em Salvador, né, que a gente tem o apelido carinhoso de GICCSSA, né, são as iniciais. Aqueles que desejam informações sobre a ciência cristã, recomendamos o site oficial da Ciência Cristã. Anote aí, www.christianscience.com/pt. Ali você encontra opções de linguagens, né? Se você, por exemplo, quer consultar na língua espanhola, você pode então colocar o mesmo endereço, www.christianscience.com/es. Lá você tem o menuzinho que tem as linguagens, você pode então optar, né? Temos aqui também no Brasil um site colaborativo, também oficial, né, da Ciência Cristã, que você pode ali ter acesso a várias informações sobre a ciência cristã, inclusive os endereços das filiais, dos praticistas e professores aqui do Brasil, e um link para acesso ao CS Directory, que tem os endereços globais de todos os professores, praticistas e conferencistas da ciência cristã e também enfermeiros da ciência cristã. Nesse site também você tem acesso, nos sites oficiais, né, o áudio da lição bíblica da ciência cristã, do livrete trimestral da ciência cristã, que é produzido pela Sociedade Editora da Ciência Cristã em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. E as lições, elas são bastante recomendadas para o conhecimento da ciência cristã, e o progresso na ciência cristã é sempre feita pelos cientistas cristãos do mundo todo, sempre um tema para cada semana, né?
E esses 26 temas foram definidos pela senhora Ede para nosso estudo individual. Então você pode ter acesso nos sites também que eu já recomendei aqui. Então, feito essa parte, né, eu gostaria então de aproveitar o espaço, né, para agradecer aqueles que comentam, né, tanto no canal como na página que nós temos no Facebook e no Instagram. E algumas vezes eu então leio aqui esses comentários, né. Hoje, para a gente não se alongar muito, eu gostaria só de agradecer à ciência cristã pelo conhecimento, pelo estudo, né, que a gente tem, que pode aplicar nas coisas mais simples da vida, né? Como, por exemplo, eu não imaginava poder fazer assim vídeos, né, na internet. E graças a esse, digamos, o desejo de compartilhar, né, o desejo de continuar os serviços e o simples é uma característica do cristianismo de amor ao próximo, né? Foi o que me impeliu, e isso me deixou bem à vontade, né? E é um aprendizado. Então eu quero agradecer a todos aqui, né? Aproveitar, agradecer a audiência e a gratidão, claro, especial a Deus, né? A Mary Bequered, que fundou a ciência cristã, e a Cristo Jesus, que é o nosso modelo, né? Vamos então encerrar com o hino de número 293. Rocha santa eternal, és verdade divinal, só em ti vou repousar, da tormenta me abrigar. Rocha santa eternal, és verdade divinal.